E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, e nesse vídeo, galera, pra gente falar um pouquinho a respeito de Marcos Leonardo, que vem bombando aí no noticiário esportivo, em que o São Paulo tenta ao máximo a contratação do jogador por empréstimo até o final do ano, e também vamos falar um pouquinho sobre Emiliano Rigoni de volta ao Morumbi, molecada, isso mesmo. Bom, antes de a gente começar os assuntos desse vídeo, peço muito a ajuda de vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, sem enrolação então, bora pro vídeo, pessoal, falar um pouquinho sobre Emiliano Rigoni de volta ao São Paulo, firmou um acordo na tarde desta terça-feira, tá? É uma contratação que divide opiniões, pessoal. Por quê? Por quê, Tatão? Porque, de fato, ele teve um início no São Paulo avassalador, bem marcante, só que foi só o Crespo sair do time lá em 2021, naquela época que não estava numa vibe muito boa, São Paulo estava lá na zona de rebaixamento, ele acabou também perdendo futebol, perdendo seu encanto dentro do clube do Morumbi, tá certo? E de fato ele teve uma ótima passagem lá no início, depois acabou caindo muito de produção. Vale ressaltar, pessoal, que ele ajudou bastante São Paulo na sua trajetória inicial, só que não conseguiu ali seguir uma sequência boa, tá? Depois ele colecionou passagens por Austin dos Estados Unidos e também pelo Leão, e nenhum conseguiu ali ser destaque dos times, tá? Eu acho que analisando sua carreira como um todo, eu acho que as melhores passagens dele foi pelo São Paulo e também um período no Zenit da Rússia, tá? Só para vocês terem uma noção dos últimos números do Emiliano Rigoni, tanto entre São Paulo, Austin e Leão, pelo São Paulo foram 70 partidas com 13 gols e 9 assistências, tá? Já no Austin dos Estados Unidos foram 58 partidas, 6 gols e 6 assistências, e já pelo discreto Leão do México foram 17 partidas com um gol e uma assistência, tá? Tem sido preterido do time do Leão, tem tido pouca minutagem, né? 17 partidas na temporada é muito pouco para o meio atacante de 32 anos de idade, tá? E a pergunta que fica para mim e para você é: será que nessa nova passagem ele vai render? Já que o Crespo está aí, será que ele vai conseguir ter um bom futebol, ter um bom desempenho, assim como foi lá para 2021? Tá? Não sei, só o tempo para dizer. Eu torço para que sim, tá? Mas se a gente se basear pelas últimas partidas que ele vem tendo, deixa, obviamente, qualquer um bem desconfiado, inclusive a reta final que ele teve no São Paulo, tá? Bom, ao menos, galera, a gente tem que pontuar aqui algumas questões da diretoria nessas contratações pontuais que eles vêm fazendo. Pode não ser nomes de encher os olhos, mas assim, vem seguindo mais a risco a questão de austeridade financeira, né, de economia, até porque esse empréstimo que vai até o final desse ano não vai ter custo, segundo noticiou o portal GE, tá? Não vai ter custos e, a depender do cumprimento de metas em contrato, pode ser prorrogado por mais um ano, tá? Então, muito bom, obviamente, né, essa forma de contratação. O presidente, né, o Júlio Casares e também o Belmonte vem sempre ressaltando essa questão de tentar contratações mais pontuais, serem criativos e gastarem o menos possível. Se bem que acho que é um dos poucos clubes brasileiros que não tem gasto de fato valores com transações de compra, tá? Mas sim com questões contratuais, tá? Então é aquilo, a gente sabe que o momento do São Paulo é delicado, então dificilmente vai conseguir uma contratação de renome, tá? Então eu torço para que o Emiliano Rigoni dê certo no São Paulo nessa segunda passagem, já foi anunciado, tá nas mídias sociais do clube, então eu torço para que ele possa ter uma boa segunda passagem pelo clube. Mas e vocês aí? Vocês acham que ele vai render? Vocês acham que não? Aproveite e comenta nos comentários, pois é sempre muito importante o apoio de todos vocês, tá certo? Bom, vamos lá para o assunto mais esperado, mais aguardado de todos, e o Marcos Leonardo? Vem ou não vem? O São Paulo tem até às 11h59 dessa terça-feira para fechar ou não a contratação do atacante do Al Hilal de 22 anos de idade, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, são 8h07 da noite, tá? E até o momento não tivemos nenhum progresso, digamos assim, de bater o martelo para ser anunciado, tá? Eu tô aqui com algumas mídias bem conhecidas dos São Paulinos, principalmente, fontes confiáveis. Inclusive, estou aqui com o Lance e também aqui com a Arquibancada Tricolor, que sempre tem o Gabriel Sá noticiando os bastidores do São Paulo, ele é muito assertivo nessa questão. Começando pelo Lance aqui, esse post do Lucas, obviamente, saiu em diversos lugares por aí. Ele mandou no Instagram o seguinte:
Falei com um amigo meu lá do Al Hilal e ele me garantiu isso. Aí colocou uns caracteres ali em árabe. Não sei se é árabe que fala, acho que é árabe, não é persa, alguma coisa assim. Acho que deve ser árabe, né? E até a Sal, né, a loja oficial de São Paulo, repostou, não repostou, mas comentou logo abaixo ali também a mesma coisa, só que depois acabou apagando. Então isso acabou causando alvoroço, né, na torcida do São Paulo, imaginando que o Lucas soubesse de alguma coisa. Eu acho que é mais em tom de brincadeira do que propriamente ele saiba de alguma coisa. Eu posso estar errado também. Enfim, a gente só vai saber quando terminar a noite desta terça-feira. Então até lá a gente vai ficar bastante... nós, né, torcedores são paulinos, até a mídia esportiva de forma geral, bem ansiosos para um desfecho, tá? Bom, pelo lado da arquibancada tricolor, o Gabriel Sá que vira e mexe cobre, né? Só que essa aqui é uma informação da Luísa Torres, tá? Diz que o São Paulo Real segue negociação por Marcos Leonardo, tá? Diz o seguinte, as conversas entre São Paulo e Al Hilal da Arábia Saudita pelo atacante Marcos Leonardo continuam intensas nesta terça-feira. Segundo informação do jornalista Gabriel Sá, o modelo de negócio pode sofrer alteração para empréstimo válido até junho de 2026. Cara, seria ótimo, hein? Se isso se concretizar, seria sensacional. Porém, entretanto, todavia, ainda não há definição, mas as partes voltaram a demonstrar otimismo com a possibilidade de acordo. A negociação segue em andamento e deve ter novidades nas próximas horas, já que a janela de transferências nacionais se encerra às 11h59 horário de Brasília, tá? Bom, essa matéria aqui saiu às 7h32, ou seja, uns 40 minutos atrás, né, da gravação desse vídeo. Obviamente, todo torcedor são paulino está na expectativa, eu sou um deles, torço para que obviamente dê certo essa contratação, e se for até meio de 2026 vai ser muito importante, porque ele vai ter todo o final do ano, mais início do ano que vem, até um início de Libertadores também vai ajudar bastante, que aí seria ali quase um ano de São Paulo. Vale ressaltar que o Marcos Leonardo já tem tudo acertado com o São Paulo, bases salariais, tudo certinho, agora só falta um veredito do Al Hilal. O que acontece também nesse empecilho, pessoal? Surgiram várias notícias, inclusive em mídias conhecidas, a MSN, ESPN, de que o Felipe Inzaghi acabou travando a possibilidade de vir do Marcos Leonardo. Ele quer contar com o jogador, tá? Então vai depender do acordo entre o treinador, mais a direção do Al Hilal. Vale ressaltar que ele não foi inscrito na Liga Saudita por conta da idade, né? Como ele está abaixo, está acima dos 21 anos de idade, seria o limite, aí ele já acaba pegando uma vaga como um extracomunitário e acabou sendo preterido. Tem o Darwin Nunes ali também, que eu acho que entrou no seu lugar. Enfim, é um atacante que ele, obviamente o técnico conta com ele, né, mas não daria por agora para ser utilizado ali na temporada saudita, tá? E o que o São Paulo defende, né, nessa possibilidade de empréstimo é a questão de ele ser uma vitrine aqui no Brasil, tá? Por que isso? Porque vai valorizar, obviamente, o São Paulo tá jogando Libertadores, então de fato é uma vitrine. Eu não falo isso, pessoal, apenas por ser São Paulino, mas de fato, qualquer outro clube que contratasse o Marcos Leonardo da Libertadores, assim, Palmeiras, Flamengo, seria uma vitrine para o atacante que quer voltar à seleção brasileira. Eu acho que ele é um dos ótimos nomes que vem surgindo nessa nova geração, tem tudo para ser um jogador, um atacante aí para a Copa do ano que vem. Então ele quer mostrar futebol, ele quer ter essa oportunidade de mostrar o futebol para o Ancelotti e ser convocado ali para a seleção brasileira. Então ele jogando no Brasil vai ter visibilidade muito interessante e isso eventualmente ajuda tanto ao Hilal, que pode depois faturar uma bolada gigante, como a venda dele depois no futuro. E basicamente é isso, pessoal. O que se sabe é que há um forte empenho ali da direção tricolor pela contratação dele, só que não depende somente do São Paulo e somente do atacante, tá? Eu também tenho que parabenizar a direção, porque estão fazendo ali o possível e o impossível pela contratação. Então, sempre quando precisa criticar, a gente critica, né? Quando precisa elogiar alguns pontos, a gente elogia também sem problema nenhum. Então, eles estão movendo mundos e fundos, tá? Já tem aí o Emiliano Rigoni já engatilhado, já está contratado, agora falta aí mais um atacante, tá? Só voltando um pouquinho, finalizando o Marcos Leonardo, a notícia dele, no Emiliano Rigoni, pessoal, muitos pessoal falam, mas deveria dar chance pro pessoal da base. De fato, ele não jogaria numa posição parecida com o Henrique Carmo, tá? O Henrique Carmo é muito mais ponta. O Emiliano Rigoni, acredito que ele vai jogar muito lá junto com o Luciano como segundo atacante. O Luciano não é de fato um centroavante nato, ele é mais segundo atacante, mas diante da ausência de Dineno, da ausência de Caleri e André Silva, ele jogaria um pouco mais adiante,
quase ali dentro da área, e o Emiliano Rione seria um segundo atacante, tá? Assim como foi a sua passagem inicial pelo São Paulo. Então, haveria espaço, na minha concepção, para o Henrique Carmo, para o Ferreirinha na sua posição de origem, tá? Mas o Ferreirinha a gente sabe que não tem rendido muito. Então, eu acho que não mina, tá? Não mina a oportunidade do Henrique Carmo jogar, tá? Essa é a minha humilde visão, tá? Se gostou desse vídeo, foi bacana, likezinho, inscrição, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, tá? Se inscrever no canal é muito importante, agradeço demais a todos vocês, pois atingimos os 600 inscritos, então agora é rumo aos 1000, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal, forte abraço, até mais e valeu!